Agora são 9 horas e 16 minutos. Está aqui com a gente no estúdio da T10 Mídia o advogado e professor universitário, Dr. Eugênio Lourenço Dias. A gente agradece a sua presença. Já desejamos um bom dia, doutor Eugênio. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Serleise. Bom dia ao ouvinte, ao internauta. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Bom dia, professor. Obrigado pela sua presença e a sua participação. E o tema que, a partir de agora, a gente passa a falar é acerca de uma votação que aconteceu na última terça-feira no Senado Federal, acerca das saidinhas, as famosas saidinhas, onde a população brasileira foi colocada também, principalmente pelas redes sociais, para opinar. Resultado é, o Senado Federal aprovou acabando com as famosas saidinhas. Eu queria que antes o senhor falasse acerca dessa votação propriamente dita, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é isso, o que é essa saidinha tão discutida, e esse fato veio à tona de uma forma mais veemente a partir daquele caso que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde um sargento da Polícia Militar foi morto, né, por um disparo que partiu de um cidadão que estava cumprindo esse momento da saidinha. Em primeiro lugar, esse evento ele não foi isolado. Já outras situações já se deram de internos ou reeducandos que estavam em regime semiaberto e acabaram praticando esse tipo de delito, um homicídio. O que acontece é que no Brasil nós temos 3 tipos de pena: a pena de privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. A restritiva de direito é aquela que, eventualmente, as pessoas confundem e chamam de cesta básica, né? Pagamento de cesta básica. Comumente, a restrição do direito de ir e vir, mas mantendo o indivíduo em liberdade. A pena de multa é fixada pelo próprio Código Penal. É uma multa fixada em termos de salários mínimos vigentes. E a reclusão, a privativa de liberdade, ela é cumprida em um regime fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado é para aquele que é condenado a uma pena superior a 8 anos. No regime semiaberto é aquele que é condenado por pena superior a 4 e não exceda 8. E o regime aberto inferior a 2 anos, ou, se houver, no caso, a progressão dessa pena num regime de suspensão condicional da pena. O regime semiaberto ele é alcançado de 2 maneiras. Primeiro, quando a condenação é igual, superior a 4, inferior a 8. Nesse caso, o cidadão já passa a cumprir no regime semiaberto. Agora, precisa entender o que é esse regime semiaberto. A Lei de Execuções Penais estabelece como uma colônia agrícola o estabelecimento industrial ou similar em que o cidadão se recolha, trabalhe durante o dia e se recolhe a habitação coletiva durante a noite. Final de semana ele tem que manter-se recluso no estabelecimento prisional, também aos domingos e aos feriados. E ele tendo a oportunidade de trabalhar durante o dia e se recolher do estabelecimento prisional à noite. O que acontece no Brasil, via de regra, é que não há o estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime semiaberto. É o caso de Anápolis, por exemplo, em que é mais barato para o Estado manter o cidadão. Quando eu falo Estado, o Estado de Goiás, que é responsável pela execução da pena aqui no Estado, porque não há presídio federal aqui em Goiás. Então, o Estado de Goiás é mais econômico, por assim dizer, manter o cidadão monitorado eletronicamente, seja com colar eletrônico, a pulseira ou a tornozeleira, do que construir esse estabelecimento que tem que manter essas pessoas prisionais. Pois bem, quem está no regime semiaberto, com um sistema de reintegração à sociedade, inclusive eu vejo certas dúvidas quanto à constitucionalidade desse projeto, não é um projeto eminentemente eleitoreiro, casual até, porque não é da agora, ele é de 2020. Desde 2020 ele está travado lá na Câmara, agora que resolveram, do Senado, colocaram para diante. A partir do momento que vocês retira esse benefício, não é privilégio, é benefício que a Lei de Execuções Penais dá para o reeducando, passa o regime semiaberto, ele não ter a finalidade para a qual ele se destina. Praticamente não haverá diferença entre o regime fechado para o regime semiaberto. A única diferença é que, enquanto no regime fechado existem celas, onde 20, 30 pessoas ficam, dependendo do tamanho da cela, no regime semiaberto há a possibilidade do cidadão trabalhar fora do presídio durante o dia e recolher no estabelecimento prisional à noite, quando tem esse estabelecimento prisional. Então, eu não vejo e não vi nenhuma eficácia
quanto à retirada dos benefícios quanto ao regime semiaberto. Para se entender, Cirleza, nós temos aí as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? E final do ano e Ano Novo. Então, essas situações, não sei qual é o efeito prático que vai ter a não saída dessas pessoas do estabelecimento. Foi mantido nessa votação, professor, a condição das saídas para as seguintes finalidades: cursos profissionalizantes, ensinos médio e superior. Sim. Né? Então, isso aí foi mantido, não foi cassado o direito. É um paradoxo que veio nessa lei. Essa manutenção desse ensino e trabalho também se dá em razão da possibilidade do sujeito remir a pena dele, né? E ressocializar. O principal instituto, quando a gente fala em cumprir pena, a gente imagina que ali seja um caldo de vingança, de retribuição, não é? E dá um pouquinho aí de ressocialização. Então, quando se fala que o cidadão tem a possibilidade de estudar, de trabalhar, vê essa possibilidade da remissão. Porque acontece o seguinte, Elisa, ao molde que muita gente vê em filmes americanos, né, o oficial de custódia, o oficial da parola, ou seja, o oficial da liberdade condicional, no Brasil também tem, que é o patronato. É um dos estabelecimentos, um dos institutos de acompanhamento do preso na lei de execuções penais. Agora, só que não há isso. Então, a possibilidade que o Estado tem para ressocializar é permitir essa possibilidade do cidadão, do interno, sair para fazer estudos e trabalhos fora do estabelecimento prisional. Nesse momento, é mantido o monitoramento eletrônico e é permitido a saída e o reingresso dele no estabelecimento prisional. Vamos só reforçar quais seriam os presos que teriam direito a essa saidinha. Ao semiaberto? Isso. Então, o semiaberto seria aquele que veio, por exemplo, alguém que foi condenado por um homicídio. Via de regra, alguém praticou um homicídio. Ele cumpriu aquilo que determina a lei de execuções, uma porcentagem, daí tem que ver se ele é primário, se ele é reincidente, ele tem uma porcentagem a cumprir daquela pena. Cumprido a porcentagem daquela pena, aí tem um primeiro critério, que é o critério objetivo, o cumprimento de pena. A partir daí, ele é submetido a uma comissão técnico-carcerária. Essa comissão técnico-carcerária vai avaliar o elemento subjetivo, ou seja, se ele se encontra preparado para reingresso no meio ambiente. Reingresso à sociedade. Via de regra, essa CTC, essa Comissão Técnico-Carcerária, ela não tem aí um trabalho muito aprofundado e ficam apenas analisando, né, o aspecto objetivo. Cumpriu aquela porcentagem da pena, antigamente era 1/6, 2/5, né? Hoje trabalha-se com a questão de uma proporção em termos de porcentagem. Alcançou aquela porcentagem, via de regra, essa pessoa já tem direito à progressão no regime. Ou aquele que foi condenado a possibilidade, por exemplo, no cidadão ser condenado por um homicídio simples, a uma pena inferior a 8 anos, não é? E cumprido desde o início em regime semiaberto. E é isso que causa um certo desconforto da sociedade, é quando vê alguém praticado um crime grave, como é o crime de homicídio, né, permitir que essas pessoas cumpram a pena em regime semiaberto. Quando a gente fala de saidinha, né? Por que a gente vê que alguns líderes de facção, por exemplo, os leigos, eles acreditam que não deveriam, né, receber esse benefício. Mas o que acontece que alguns acabam conseguindo essa saidinha? Acontece o seguinte, Fernanda, esse regime semiaberto, como eu te disse, o cidadão está cumprindo uma pena, não é? E ele tem uma análise feita por essa comissão técnico-carcerária, tomada por base que a execução de uma pena é basicamente de caráter meritório. Que um cidadão tem bom comportamento, participou das atividades de ressocialização, frequentou escola, culto, remiu a pena pela leitura, alguma coisa assim, do gênero. E ele tem a possibilidade, submetido a essa comissão técnico-carcerária, a possibilidade de ter a liberdade e a possibilidade de sair. Uma outra situação também que vai ser analisada, e essa lei de execuções ela não trouxe, é a chamada saidão. O que é o saidão? O saidão é quando o cidadão vem de um regime mais gravoso para o regime menos gravoso. Por exemplo, o cidadão estava cumprindo regime fechado dentro da cadeia, não é? Aquilo que a lei chama de intramuros, ou seja, dentro do estabelecimento prisional, ele tem direito ao regime semiaberto. Nessa passagem, a lei assegura para ele um saidão, uma saída temporária,
que vai de 1 semana até 15 dias. E nesse projeto, ele não tratou, até onde eu vi, até onde eu li, ele não tratou dessa possibilidade. Se ele não tratou dessa possibilidade, existe ainda esse benefício do interno, o reeducando, como queira dar, né? A possibilidade de ele ter esse saidão de 15 dias entre o regime de cumprimento mais gravoso para o menos gravoso. Muito bem, são 9h27. Nós estamos conversando nesse instante com o doutor Eugênio Lourenço Dias, advogado e professor universitário. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente continua conversando com o doutor Eugênio, e aí eu quero também chamar a sua atenção, porque ele é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Anápolis, e a gente vai trabalhar esse tema também aqui nessa entrevista. 9h27. São 9h31, estamos de volta aqui no seu Atualidades Manchester e estamos com o nosso convidado aqui hoje, o doutor Eugênio Lourenço Dias, ele que é advogado e também professor universitário. E ele que foi lançado oficialmente pelo partido PSOL como pré-candidato a prefeito na cidade de Anápolis. E aí a gente não deixa de fazer essa pergunta, professor Eugênio, em relação a isso, né? Então está oficializado. O senhor é pré-candidato pelo PSOL na cidade? Sim, está oficializado na convenção. Eu já tinha uma sinalização feita pelo Executivo Estadual e a Executiva Nacional, em razão da indicação do meu nome. Foi submetido a uma votação interna no partido. Por unanimidade foi acolhida a proposta de ter meu nome lançado à pré-candidatura a prefeito de Anápolis. E nós estamos, na medida do possível, né? Porque é um partido muito pequeno, de poucos recursos financeiros, embora tenhamos uma bancada nacional expressiva no Congresso, né? Superando até a bancada de alguns partidos tradicionais, como é o caso do PSDB. Hoje a bancada do PSOL é maior que a bancada do PSDB na Câmara. Embora a gente já tenha essa representatividade, segundo dados do próprio do TSE, é o partido que mais cresceu em número de filiados nos 2 últimos anos. Nós temos uma campanha um pouco acanhada em razão dos recursos financeiros, mas pretendemos levar, se valendo de espaços gentis como esse, da generosidade de vocês, a gente levar as nossas ideias, levar o nosso pensamento, para que seja debatido no momento oportuno no seio da sociedade. Esse é um projeto já definido, então, né? E os caminhos, doutor Eugênio, como é que é esse trabalho a partir de agora, que está definida, né, essa pré-candidatura? É um consenso dentro da federação? Dentro da federação, a questão majoritária, ela ainda é da majoritária, nós temos a obrigação de se ligar à federação, não é? Quanto à votação, desculpe, Fernanda, cometi um equívoco aqui de uma falha absolutamente imperdoável. Na federação, permite-se que haja uma coligação de pessoas fora ou de partidos fora da federação. Por exemplo, nós estamos na federação que envolve a rede e o PSOL. Nada, por exemplo, impede, não é, que nós façamos, caso entendamos necessário, uma coligação ou uma união com uma outra federação ou um outro partido para dar, então, suporte às candidaturas. Aos modos do que aconteceu em São Paulo, né, com o Guilherme Boulos, nosso deputado federal Guilherme Boulos, e a ex-prefeita Marta Suplicy. Era do PT e era do PSOL. Então, essa possibilidade, embora não seja cogitada em momento algum aqui em Anápolis, nem por parte do PT, nem a gente, não é, de estabelecermos essa união. Mas, por uma frente ampla de esquerda, eu acredito que no futuro nós possamos nos unir, fazer uma frente e um dar suporte ao outro, para que a gente possa reverter o quadro, né? Deixa eu dar um pitaquinho aqui. Pois não, Luciano. A coligação, sim, mas desde que a federação vai junto. Não sim, tem claro. como o PC. Não tem como o pessoal ficar e a rede tem junto também. O senhor coloca muito bem. São Paulo tem desenhado aí o quadro de ter o Boulos, né, como candidato a prefeito e ter a Marta Suplicy como candidata a vice. Sim. Ela foi convidada pelo próprio presidente Lula. Inclusive voltou e filiou-se novamente ao PT. Dentro dessa ideia que se desenha em São Paulo, uma candidatura que se intitula como Forte em São Paulo, não poderia se trabalhar esse cenário em todo o Brasil, professor? Poderia, porque é uma questão de diálogo apenas, não é? Apenas uma questão de diálogo. Nesse ponto, eu fiz até dia desse eu fiz uma colocação para um portal,
Infelizmente, em Anápolis, o PT ele se isolou, ele se auto-isolou. Né? Sim. É um comportamento deles, é uma forma que tem de direcionar a campanha. Mas seria característico de Anápolis porque nós estamos afirmando que em São Paulo o PT entra na vice. Essa é a questão dessa colocação, principalmente aqui em Anápolis. Né? Há esse isolamento, é natural, porque vem aí um candidato muito forte, já foi 2 vezes prefeito da cidade, fez uma administração que muitos elogiam, tratam como emblemática e exemplar para a cidade. Se bem que na última eleição não foi suficiente, não é? Todo esse trabalho feito, nem um mandato de deputado estadual, para que ele vencesse o pleito das eleições passadas. Agora, existe essa possibilidade e eu acharia muito interessante se houvesse a convergência de forças, não é? E formasse uma frente ampla de esquerda. Eu penso que nessa possibilidade nós teríamos uma força maior para enfrentar essa quantidade de candidatos de direita e candidatos fortes, né? Que se posicionam aí como pré-candidatos a prefeito. Mas aí nessa força de esquerda, daí teria a possibilidade de tentar uma aproximação com o PT, porque o senhor disse que ele está isolado. Ele se isolou. Isso é uma questão de achar. Não é que Sim. ninguém isolou o PT. Sim. Não é o que o pessoal isolou, ou outro partido de esquerda isolaram o PT. Não é isso. O PT se isolou. Ele entende que ele consegue caminhar por si só, não é? Ele consegue montar as estruturas dele para disputar o pleito, as eleições, sem ter compromisso com a outra frente esquerda. Toda a análise que é feita, e a análise que nós já fizemos, não consegue chegar ao segundo turno. Não acredito em solução em primeiro turno. Isso é um pensamento meu. Eu não acredito em solução no primeiro turno, que nós vamos ter que soluciona no primeiro turno. Não. Também não sou pitonisa, nem mãe de nada, nem tenho bola de cristal para dizer serão esses candidatos que irão ao segundo turno. De forma alguma. Porque eu estaria me alijando, né? Estaria me afastando dessa possibilidade, ou modestamente me colocando no segundo turno quando eu tenho uma realidade a ser enfrentada. Mas eu acredito que nenhum de esquerda consegue, por si só, sozinho, chegar ao segundo turno e vencer as eleições do segundo turno. Agora, o seu nome está posto como pré-candidato a prefeito. Se essa campanha eventualmente não viabilizar, existe a possibilidade de seu nome figurar enquanto candidato a vereador, professor? Não. É só mesmo para prefeito? O combinado meu com o partido foi esse. Se eventualmente, por situações extra-vontade, não conseguir firmar ou fixar a campanha para prefeito, eu vou procurar uma forma de auxiliar alguém, mas eu abro mão de uma candidatura para vereador. Não me atrai o legislativo, nunca me atraiu. Não é? E envolve uma série de compromissos que, para ter uma atuação independente, fica muito complicado. Né? Então, eu já coloquei para o partido que, se for para uma outra, ou vice de alguém, numa eventual composição, né? Até a vice-prefeitura de alguém, isso é uma coisa que a gente pode sentar e conversar em razão da dinâmica do próprio sistema político. Né? Mas, de início, a minha pretensão é apenas como candidato a prefeito. Para a gente finalizar aqui a nossa conversa, doutor Eugênio, o senhor falou que no primeiro turno vê que é difícil aí uma formatação de um bloco de esquerda, considerando que o PT se isolou, das discussões. É uma pena. Vamos colocar assim. Mas e no segundo turno? Como é que o senhor vê esse cenário? Eu vou usar uma frase que é batida, né? Mas quase se transforma num jargão político. O segundo turno é uma outra eleição. Então, nós temos que observar as forças que vão se posicionar nesse segundo turno. É óbvio que nós não temos a pretensão alguma de se posicionar favorável a uma candidatura que seja avessa, não é? Aquilo que nós pensamos. Nós não podemos, de forma alguma, que sem usar expressões agressivas, nós não temos como apoiar um candidato da direita. Não temos essa possibilidade pela própria linha do pessoal. Inclusive, nas reuniões que tivemos nacionalmente, os encontros que eu mantive, eu fui muito bem acolhido no pessoal nacional. Isso que me dá, pela nossa presidente, pela bancada federal, principalmente pelo Guilherme, pelo Boulos, o pastor Henrique Vieira, provavelmente deve vir a Anápolis nos próximos 15 dias, que é uma expressão forte do pessoal hoje, um evangélico, pastor no Rio de Janeiro, da bancada federal do PSOL. E
foi muito bem acolhido. E a colocação nossa é essa. Não dá para nós apoiarmos qualquer frente de esquerda, nós apoiamos. Não dá para trabalhar com um espectro, né, de político diferente do nosso. Muito bem, são 9h39. A gente agradece imensamente ao doutor Eugênio Lourenço Dias, advogado e professor universitário, que foi o nosso convidado de hoje, falando desses dois temas. As saidinhas que foram votado, ou que teve a votação no Senado Federal na última terça-feira para o fim dela, aqui no Brasil, e também a questão da política, uma vez que ele é pré-candidato a prefeito na cidade de Anápolis pelo Partido PSOL. Professor, muito obrigado, forte abraço e até a próxima oportunidade. Sou eu que agradeço o espaço. Eu posso dizer que eu me sinto muito mais confortável falando de direito do que propriamente de política. Um abraço a todos, foi um prazer enorme estar aqui. Tá certo, forte abraço. Vamos embora, Fernanda? Vamos lá, 9h41, a gente finaliza a edição desta sexta-feira, desejando aí uma sexta-feira abençoada e um ótimo final de semana a cada um dos nossos ouvintes. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 7 da manhã. Um abraço, Ser Laser, um abraço a toda a nossa equipe. Obrigado, Fernanda. Forte abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser, em uma nova edição do Atualidades Manchester.